por base foi o livro do profeta Samuel, que foi o primeiro livro escrito, né? Alguns dizem que foi por Saul, Davi e não somente Samuel, mas vamos lá. Está aqui uma das histórias mais lindas da Bíblia, que fala sobre Ana, fala sobre Penina e fala sobre Eucana. Eucana era esposo de Ana e esposo de Penina. No Velho Testamento nós vemos muito isso, chamada bigamia, onde o homem tinha duas mulheres em um casamento só. Deus aprovava? Deus não aprovava, Deus tolerava. É tanto que, se nós formos olhar, nunca deu certo a bigamia. Íamos ver que Sara e Agar viviam em contrito. Se nós formos olhar para o casamento de Isaac, íamos ver que Raquel e Leia havia contrito entre elas. E se eu for olhar outros aí também, o de Jacó, que também tinha a sua esposa junto com a outra, não deu certo. E esse casamento não foi diferente. Penina, ela constantemente, diariamente, ela provocava a Ana, certo? Pelo fato de Ana ela não gerar filho. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Muito embora Eucana amava a Ana, ela tinha um excelente esposo e era um homem que a ajudava. E todos os anos ele ia sacrificar lá na casa do Senhor e dava do sacrifício para Penina e dava parte do sacrifício para os filhos de Penina. E a Bíblia faz questão de dizer que ele dava a melhor parte, a parte mais excelente para Ana, porque ele amava Ana. Mas no mesmo versículo, que é o número 5, diz: porém, isso é o que mais dói, porém Deus cerrou a madre de Ana. Talvez o que nos leva a perguntar, se era uma mulher que orava, uma mulher que o marido amava mais a ela, por que Deus cerrou a madre? Porque muitas vezes as nossas madres, meus irmãos, espiritual, muitas vezes elas são cerradas e nós não entendemos, né? Muitas vezes nós questionamos, está ali todos os anos orando, está todos os anos sacrificando, e a madre ela continua fechada. Quantas vezes nós vemos para os ciclos de oração, pedindo para Deus abrir aquela madre, que eu não sei qual é a madre da tua filha, tu sabe qual é a tua necessidade, e por muitos anos a madre ela permanece fechada, e nós muitas vezes não entendemos o porquê disso. E aquela mulher estava amargurada, estava triste, porque todos os dias, dentro da sua casa, alguém irritava, alguém zombava. E não é diferente da nossa vida. Muitas vezes está do lado da igreja, está dentro de casa, e muitas vezes nós somos provocados. Pessoas da legalidade para o inimigo de nossas almas agir. Irmãos, muitas vezes da legalidade para o inimigo agir e querer tirar nossa paz, querer nos irritar. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele permanece na posição. Eu sei do que estou falando porque eu estou na posição. Aleluia, Deus vivo, aleluia. Mas assim diz o Senhor na manhã deste dia: tão somente continua na brecha, servindo ao Senhor e em silêncio. O Senhor, ele sabe e conhece todas as coisas, ele conhece a tua necessidade. Vai chegar o tempo em que a madre ela vai ser aberta. Mas muitas vezes é necessário, muitas vezes Deus permite. Porque quando está tudo bom, irmã Mara, quando está tudo certo, o homem muitas vezes não se interessa em vir buscar. Mas às vezes é necessário que algo aconteça para ele descer até a casa do homem. É verdade. Às vezes é necessário algo na vida do homem, algo na vida da mulher de Deus. E o versículo de número 7, a Bíblia faz questão de dizer que assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. O desânimo bate na alma do homem, o desânimo bate na alma da mulher de Deus, porque muitas vezes não é fraco, a fome ela passa, mas ainda que a fome física em tua vida passe, mas eu te peço uma coisa na manhã deste dia: não deixe que a fome e a sede espiritual pela presença de Deus ela venha passar em tua vida. Você possa estar cada dia meditando nessa palavra, que você possa cada dia estar indo à fonte da água viva que é Jesus. Porque eu te digo, quando a fome espiritual e a sede espiritual pela presença de Deus passa, o homem é decadente e há de ser em uma depressão também espiritual. Pelo que a palidez vem à alma do homem, da mesma forma em que nós paramos de comer e enfraquecemos o nosso corpo físico, a parte espiritual da mesma forma. O homem ele é tendente a descer espiritualmente. O homem ele deixa cada vez mais de ouvir a voz de Deus.
essa fome pela presença de Deus passe em tua vida. Por mais que não tenha sido fácil, mas não deixe passar. E isso aconteceu com Ana. E uma das características, quando você deixa de comer, você começa a ficar fraco, você fica pálido. É o que acontece com a nossa alma, é o que acontece com a nossa vida. Tão somente alimente-se da palavra de Deus, tão somente beba da fonte dessa água que é Jesus, a presença de Deus. Glória a Deus. O versículo 8 diz: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que será o teu mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele aparentava ser um homem muito excelente, mas ele tinha que ter algo além de se preocupar só com isso. Ele poderia ajudar ela em oração. Muitas vezes ele via só a necessidade dela no que diz respeito a ter filho ou não estar com medo. Ele tinha que ser um homem mais presente no que diz espiritual. Muitas vezes é necessário isso em nossa vida. Muitos estão precisando, irmã Mara, de uma oração, que nós chegamos e ajudamos, né? Então é necessário nós observarmos isso na vida do nosso próximo, do nosso irmão, né? É tanto que hoje eu pedi oração por um irmão ali, por causa de perseguição que ele passa no trabalho. É o que eu pedi oração. Peço, irmão, oração pelo irmão ali. O homem de Deus tem abençoado, mas não tem sido fácil. Eu estive conversando com ele na quinta-feira, né, a perseguição. Eu orei no meu quarto e disse: meu Deus, esse que persegue o teu filho, ou ele se converte ou toca nesse cabra, porque você tem um cabra ruim. Então, meu irmão, a gente tem que ver a necessidade do nosso irmão. Porque se eu não aceito, ele é homem de Deus, é um homem que quer ajudar na tua obra. Tu tem abençoado de forma grande e vem um ímpio agora com perseguição, com coisa. Eu me irritei no quarto, eu disse: ou se converte, ou você vai ter que tocar na vida de um cara desse. Porque então nós temos que se sensibilizar pela causa do outro. Temos que orar, nós temos que pedir isso. Então o Elcana, ele tinha que ser mais presente na parte espiritual para com sua esposa, muito embora é um excelente esposo. Então Ana se levantou depois de que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado em uma cadeira junto ao pilar do templo. Escutem. Então, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela já não suportava mais. A sua alma estava triste e amargurada pela situação. Quantos anos essa mulher ia? Todos os anos o marido sacrificava e ela voltava da mesma forma. É verdade. Ela já não mais suportava. Tudo tem um limite na vida do homem. Tudo tem um limite na tua vida. Nada vai além do limite que você possa suportar. É verdade. Mas é necessário algo antes, e nós vamos ver o que foi algo necessário. Será que muitas vezes nós temos realmente chorado como deveríamos chorar? Será que muitas vezes temos se derramado diante de Deus como deveríamos se derramar? E muitas vezes nós só vamos à casa de Deus e voltamos da mesma forma, porque nós não fizemos nada diferente durante todos esses anos. E ela orou, e a minha Bíblia diz que Deus, o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Deus, ele ouve e vê todas as coisas. E no versículo 11 diz: e voltou um voto dizendo: Senhor, foi o que nós lemos, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão, o Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Dessa vez, Mara, ela orou diferente. Dessa vez ela não pensou mais nela. Muitas vezes nós somos egoístas, nós oramos pensando em nós, pensando em benefício próprio. Mas dessa vez ela orou: Senhor, se tu abrir a minha madre e tu me der um filho, quando esse menino desmamar, eu te darei ele por todos os dias da tua vida. Ele não será mais meu, mas ele será teu. Aleluia. Deus olha do trono, Deus ouve aquela oração, Deus vê a lágrima daquela mulher e diz: Ana agora fez algo diferente. Ela não pensou nela, ela agora diz que aquilo que eu desse, ela ia me devolver. Muitas vezes não acontece nada porque nós oramos pensando em nós. Está lá em Tiago: se nós pedirmos segundo a nossa vontade, segundo o nosso prazer, Deus ele não vai conceder. Muitas vezes nós pensamos somente em nós: me dá um carro, muitas vezes me dá uma casa, pensando, mas não pensa na obra, não pensa no benefício, não pensa nas almas. E ela disse dessa vez: mas se tu me der o que tu me deu quando ele estiver desmamado, ele vai morar dentro da tua casa todos os dias da tua vida. Não passará sobre ele navalha em sua cabeça, ele será totalmente teu. Nossas orações, meus irmãos, precisam ser mudadas.
Elas precisam ser diferentes. Elas precisam ser sinceras. Elas precisam ser pensadas no reino de Deus. É por isso que muitas vezes não acontece nada em nossas vidas. Por 12 anos eu orei para que Deus me batizasse com o Espírito da verdade. 12 anos. Eram aquelas mesmas orações, mas quando eu passei a mudar a oração, quando eu passei a me lançar mais, como Ana fez, orou, chorou abundantemente, passar 6 horas, 12 horas dentro de um quarto trancado, dizendo: Jesus, batiza-me para a tua obra. Jesus, leva-me aos presídios. Jesus, tu disse que ia me levar aos 4 cantos dessa terra. Jesus, me dá alma, senão morro. Aí Deus dessa vez ele ouviu. Estávamos 6 horas de relógio dentro do quarto, minha vida é trancada dentro do quarto. Quando foi a noite, e mesmo assim eu fui à noite, dizendo: Jesus não vai batizar. Nesse dia eu estava triste, estava como Ana, com a alma amargurada. O irmão orou, o irmão lá botou a mão na minha cabeça com o outro irmão, orou e nada aconteceu. Eu tirei meu óculos e disse: depois que eu botar meu óculos, eu vou levantar e vou lá para trás, e agora já era. Alguns irmãos se levantaram, saíram, ficou eu e poucos irmãos. Quando pensa, não, o irmão, o diácono Ricardo, chegou, colocou a mão em minha cabeça. Eu falei: rapaz, esse cara vai orar mesmo. E eu coloquei o óculos. Aí um começou a orar lá e mandou em glorificadores, e comecei. E ali uma luta travada, e Deus me batizou. Saímos lá da frente, uma oração. Está lá no vídeo, fomos para lá atrás, meu Deus me batizou. Minha oração foi diferente. Eu quero almas, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero que almas se rendam, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas. E minha oração é hoje: eu quero que pessoas sejam libertas pelo poder da glória de Deus. Eu quero que pessoas se levantem e andem. Essa é a minha oração. Eu quero que almas aceitem Jesus. Eu não posso outra coisa a Deus a não ser essa. Quando você mudar a tua forma de agir, a tua forma de orar, a tua forma de buscar, Deus vai fazer algo em tua vida. Mas enquanto tu não anda da mesma forma, nada vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Aleluia. É tanto que hoje eu não tenho prazer mais de estudar. Eu estou estudando por isso, estou no 4º curso técnico, estou fazendo a faculdade. Senhor, me tenha ali dentro da sala de aula. Estou dentro de uma empresa lá. Senhor, chega logo o teu tempo, porque eu não quero permanecer muito tempo dentro da empresa. Eu quero sair para as nações. Essa foi a tua promessa. Aos 15, 16 anos de idade, Deus me prometeu na igreja que eu era: te levarei aos 4 cantos desta terra. Aos 18, 19 anos, chego aqui, numa tarde de domingo, limpando a igreja com a irmã, saudosa memória, irmã Joana. Deus chama aquela mulher aqui, somente eu e ela, e acho que um outro jovem, ajudando ela a limpar a igreja, e disse: assim diz o Senhor, e começou a falar das suas promessas: eu te levarei aos 4 cantos desta terra. E quando vou para a França, Bahia, Piritiba, Bahia, Deus levanta aquelas mães e fala de tudo, toda calúnia, tudo sei o que, vou abrir tua mente, não entenderão o que eu vou fazer, não reconhecerão o que eu vou fazer, fiquem em silêncio, e eu preparo as malas, porque eu vou te levar aos 4 cantos dessa terra. Glória a Deus. Meu irmão, não tem como crer, por isso que eu perdi o desejo de estudar e perdi o desejo de trabalhar. Estou fazendo tudo isso porque enquanto a promessa não chega, tenho que fazer. Mas vocês não verão esse rosto aqui por muito tempo nesse lugar. Escuta o que estou dizendo. Vocês não verão o irmão Laércio por muito tempo nesse lugar. Deus falou que ia nos levar. Quando tu orares diferente, Deus, Ele vai fazer algo diferente. Quer ver a promessa? Ai, Jesus, quer ver a promessa se cumprir, meu filho? Ore e seja diferente. Eu disse: Jesus, você é diferente. Desde fevereiro eu não assisto TV. Isso é uma coisa minha. Eu não estou dizendo que vocês devem deixar de fazer. É meu, isso é meu. Desde fevereiro nós deixamos as redes sociais. Isso é uma coisa minha. Foi um propósito meu. Disse que entregasse de corpo e alma. E na minha oração eu entreguei. Além de entregar minha vida, Senhor, eu vou te entregar o que eu mais chamo de precioso, que é a minha filha Leandra. Esse é o meu voto, ela é tua. Faz o que tu queres da vida dela. Quando eu ofereci a minha vida, ofereci a vida da minha filha, e quando disse que já não ia mais eu viver a minha vida, ia viver para Deus, Deus fez coisa diferente. E Deus tem feito, meu irmão. E Deus vai fazer o sobrenatural. Eu creio nessa verdade. É por isso que estou aqui todo dia 4 da manhã, a irmã vem lá, vamos para a padaria, o irmão, nós já estamos saindo daqui. Hoje à noite vou entrar com o irmão Edmilson, falando: irmão Edmilson, vamos estar aí, nós temos que orar. Eu fui calcular, meu irmão, não é para querer se vangloriar, porque isso não nos interessa, mas eu fui calcular, estávamos orando mais de 144 horas pelo mês. Todo dia de 4 às 6, estamos indo de 10 às 11 quando chegava da escola, fora as horas que eu fico no meu quarto em casa, e de meia-noite às 6 horas, todo final de semana. Eu fui começar a calcular,
E aí eu cheguei para o irmão e disse, mas a gente está hora para esse tanto. Ele disse, ainda está pouco. Eu disse, realmente está pouco. Estamos se consagrando, isso ainda está pouco. Quer ver o sobrenatural de Deus, tem que se lançar mesmo. Não pense que tu vai orar 10 minutos, 20 minutos e tu vai ver Deus levantar o coxo, não, meu irmão. Se derrame, se entregue. Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo ele vive em mim. Paulo disse, eu me gastarei, se deixarei se gastar pelo amor às almas. Quer ver Deus abrir a tua madre, meu querido? Eu não sei o que é que tu tem pedido. Faça a tua oração diferente. Se entregue e se lance. Ela disse que estava amargurada. Olha o que ela disse depois quando ele questiona. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que ele teve como embriagada. Aquela mulher ela já não aguentava mais orar. A sua alma, ela se derramou a sua alma diante de Deus. Há momentos em nossa vida, meu irmão, que não sai voz alguma, que não sai canto algum. Somente o gemido de nossa alma é o Espírito de Deus para interceder por nós com gemido inexprimível. E há pessoas amadas que não entendem a nossa situação. Há pessoas que não entendem a tua dor. Há pessoas que não entendem a amargura da tua alma e começam logo a julgar. Não sabe da tua intimidade com Deus e deixa ser usado pelo diabo para falar coisas que não convém. E ele a teve ela como uma embriagada. Pela cultura deles, dos judeus, eles bebiam vinho. E tinha pessoas que bebiam em excesso e às vezes ficavam embriagados, como aconteceu com Noé. Há pessoas que não são sensíveis à dor do irmão. Há pessoas que não são sensíveis à situação do que muitos irmãos têm passado. Preferem deixar-se ser usado pelo inimigo a falar, a criticar, do que ajudar em oração. É ali como um homem de Deus, como um sacerdote, mas parece que havia perdido a visão. Em vez de ajudar a mulher naquela dor, ele foi questionar, perguntando se ela estava embriagada. Pessoas não entendem muitas vezes a tua dor. Há muitos que não entendem o que tu tem passado. Mas Deus no íntimo, Ele conhece o teu coração. Ele sabe da tua necessidade. É por isso que eu digo, fica tão somente em silêncio, servindo ao Senhor, esperando o tempo de Deus, que vai chegar o tempo que essa madre se aberta. Muitos só sabem criticar, não conseguem ajudar. Foi o que ele fez. Há muitos que perderam a visão do Deus. Estão dentro da casa de Deus. Escuta o que eu estou dizendo. Há muitos que estão dentro da casa de Deus, mas perderam a visão. É chamado de sacerdote, é chamado de obreiro, mas perdeu a visão. Prefere deixar-se ser usado pelo diabo para criticar do que para ajudar em oração. Se eu pedir oração pelo irmão, não é porque eu me sensibilizo pela causa dele, não só por ele, mas por muitos outros. Eu oro. Então, em vez de nós queremos, vamos orar pedindo que Deus ajude, que Deus dê vitória. Há muitos que perderam a visão dentro da casa de Deus. Estão vindo só por vir, só para cumprir tabela, mas perderam a verdadeira visão. Que foi levantado como sacerdote, mas não ouve mais a voz de Deus. É tanto que futuramente, quando o profeta Samuel nasce, quando Deus chama Deus chama Samuel, não fala com ele. Deus falou com o menino, mas não falou com o sacerdote que vivia há muito tempo dentro da casa. Quando o homem perde a visão, meu irmão, ele deixa de ouvir a voz de Deus. Deus fala com o menino, mas não fala mais com ele. Os filhos de Eli estavam aprontando dentro do templo, Ofni e Finéias, levando mulheres para dentro do templo, estava bagunçando o templo de Deus. E ele via toda aquela situação e deixava. Ele havia perdido a visão. Há muitos que perdem a visão, em vez de orar, fazem criticar. E ela responde o seguinte, e disse a Eli, até quando tu estarás embriagada, aparta-te de teu vinho. Pessoas que não conhecem a situação, meu irmão, e preferem criticar. Mas tem que ser como Ana, cara. Só de orando, derramando. Que no tempo certo a madre é aberta, e aqueles que falaram terão que ver Deus honrado. Escute o que estou dizendo. Quando Deus diz que é para ficar calado, é para ficar calado. Continua como Ana, se derramando, chorando. Aleluia. Que no tempo certo a madre é aberta, e aqueles que criticaram terão que ver o profeta Samuel, Deus cumprindo a promessa, e Deus falando com o profeta e deixando ele de lado. Escute o que estou dizendo. Permanece então somente adorando e servindo ao Senhor em silêncio, porque a tua madre ela será aberta, assim diz o Senhor. Escute o que estou dizendo. Versículo 15 diz, porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela não foi discutir com ele, ela não foi tirar satisfação com ele, ela simplesmente disse, sou uma mulher atribulada de espírito, passo por um momento difícil, tenho clamado ao Senhor, mas o que você está vendo é minha alma diante de Deus.
Tem pessoas que mesmo vendo Deus falando, tem pessoas que mesmo vendo Deus na vida do outro, mesmo assim não abre a boca para falar. É desse jeito, meu Eu Deus. digo uma coisa, não é bom tocar na vida de um Meu homem ou de uma Deus. mulher que ora, de um homem e de uma mulher que tem intimidade com Deus. Porque aqueles que falam terão que ver Deus abrir a mão. E quando vê, terá que bater continência para que o Senhor seja glorificado. Aleluia. E isso aconteceu. Então ela não procurou satisfação, ela não procurou brigar com ele. Ela somente disse que a alma dela estava sendo derramada diante de Deus. Aleluia. Aqui nós aprendemos muito com Ana. E diz mais: não tenha, pois, tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos seus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Sabe o que é Belial, meus irmãos? É um demônio. Tem pessoas, meu irmão, que criticam a forma que você serve, então nós servimos a Deus. Só não tenha tua filha por serva de Belial, por demônio. Mas o que tu está vendo, eu estou me derramando diante de Deus. Há muitos não entendem a intimidade que você tem com Deus. Há muitos não entendem a nossa intimidade com Deus. Mas independente do que A e B fala, meu irmão, continue se derramando diante de Deus, esperando a promessa de Deus se cumprir. Amém? Já estamos encerrando. Então respondeu ela e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda na tua petição e me conceda. Então ali ele teve que reconhecer que Deus era na vida dele. Ele disse: vai em paz, e que o Deus agora qual tu estava orando, ele venha conceder aquilo que tu tens pedido. Fica tão somente em paz, aquieta o teu coração, acalma o teu coração. Versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi a caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Volta, meu irmão, a comer a palavra de Deus. Volta a beber daquela fonte que é inesgotável, para que o teu semblante, para que a tua alma ela comece a criar um vigor, para que a tua alma ela comece a criar uma esperança. Da mesma forma que nós deixamos de comer, nosso corpo padece. Da mesma forma que tu deixa de meditar na palavra de Deus, de orar e jejuar, a tua alma padece, o teu semblante desfalece, e o homem é só tendente a morrer espiritual. Mas na manhã deste dia, que a fome espiritual e a sede da parte de Deus, ela alcance a tua alma, alcance o teu coração, e que novamente a tua alma ela venha resplandecer de uma glória, de uma unção da parte de Deus. Para concluirmos, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram perante o Senhor a Ramá. E conheceu Ana, e Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu aprendi uma coisa com Ana: pela madrugada, depois que ela sai de lá, ela ora ao Senhor. Provérbio de número 8, versículo 17 diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Você não falou para mim, me busca pelas madrugadas. Então é por isso que nós estamos toda a madrugada buscando. Eu atendi a ordenança de Deus. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Continua buscando o Senhor, que Ele vai lembrar da tua causa. A tua madre vai ser aberta. Aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem chorado, aquilo que você tem clamado ao Senhor, Deus Ele vai abrir a tua madre. Aleluia. Porque foi Deus que prometeu na vitória. Então agora a Ana conhece sua esposa, e a minha Bíblia diz que Deus Ele lembra de Ana. Aleluia. Deus lembrou daquela oração. Meu irmão, mas foi necessário ser diferente. Foi necessário Ana renunciar a si mesma. Qual é a mãe? Ela disse: estou vendo uma criança no braço dela agora. Qual é a mãe que está amamentando uma criança desse tamanho? Quando chegar o período de 3 ou 4 anos, quando ela deixar de desmamar, vai querer se apartar do seu filho. Nenhuma mãe iria querer fazer isso. Mas ela não pensou mais nela, pensou em Deus: eu vou desmamar, e aquilo que tu me deu eu vou devolver para ti. Assim, agora eu vou abrir a madre. E Deus abriu a madre, porque ela fez algo diferente. Quer ver o diferente de Deus na tua vida? Seja diferente com Ele. Quer ver o sobrenatural de Deus na tua vida? Faça aquilo que você nunca fez. Dê aquilo que você nunca deu para Deus. Ore da forma que você nunca orou para Deus. Seja aquilo que você nunca foi para Ele, que Deus vai fazer e vai revelar o profundo escondido para a tua vida. Só aconteceu isso na vida de Ana porque ela renunciou a si mesma. Ela deu aquilo que Deus tinha dado a ela. E no versículo de número 21 do capítulo 2 diz que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas.
Deus deu além do que Ana tinha pedido, mas o primeiro ficou para Deus, porque ela teve que cumprir o voto. Tu fez um voto com Deus? Vou te dizer um negócio. Tu fez um voto com Deus, meu irmão? Cumpra. Deus, ele não gosta de quem faz voto com ele e deixa de cumprir. Tu fez um voto com Deus, você cumpra. Quer que seja uma ação de graça, o que foi, cumpra o voto que tu fez com Deus, porque Deus ele vai querer isso. Então a madre foi aberta. A madre, Deus quer abrir a madre, Deus quer resolver aquele problema da tua vida. Agora seja diferente, se derrame mais, chore mais, e não pense em você, mas pense em Deus, pense na obra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.